Salve galera, aqui quem fala é o Dark Summer, episódio de Arc Flame. E bom galera, hoje nós iremos domesticar um parceiro de viagem do Tlacoléu, que serão praticamente uma dupla inseparável para quando precisar. Basicamente eu vou levar um hospital na Pokébola para quando eu precisar curar aqui o Tlacoléu. Como vocês podem ver aqui, o Tlacoléu teve uma alteração porque eu estou farmando com ele constantemente. Upei um pouquinho aqui mais de melee, um pouquinho mais de dano. Inclusive, vou fazer um boneco de teste para vocês verem quanto de dano o Tlacoléu está causando atualmente. E, obviamente, o dano na criatura vai ser um pouco maior por conta do sangramento. E eu quero testar ele hoje sendo um pouco mais ousado, porque, como vocês sabem, tem um golem aqui perto da base que tem, se eu não me engano, 26 mil de vida, que eu havia visto em alguns episódios. Ele tá aqui ainda. E eu quero testar se o Tlacoléu pode matar ele ou não. Caso o Tlacoléu esteja morrendo, eu vou fugir. Obviamente, não vou perder meu Tlacoléu para um Golem, mas porque dá tempo de fugir, né? Tranquilaço. Mas eu vou testar. Nós vamos fazer algumas coisinhas hoje. Inclusive, eu fiz aqui alguns portões para colocar ali na base, porque tem criaturas começando a invadir aqui. E bom, a base tem algumas alterações aqui. Farmei muita coisa em offline, metal, madeira e tudo mais. Inclusive, vou voltar a craftar aqui estruturas de adobe, como eu prometi para vocês, para no futuro eu construir uma base melhor. Olha só, parte de cimento, cristal aumentou a quantidade, metal, tem muito metal aqui, mesmo que o farm é ruim, tem muito. Para fazer o boneco aqui, vai ter um pouco de fibra a mais, fibra, couro, madeira e palha, bem basicão, porém a fibra eu estou farmando atualmente de maneira manual, tá? Upei alguns níveis aqui, ó. E eu praticamente já cheguei nos status que eu queria ter, né? Quer trazer saúde, estamina, peso e também aqui 125 a 140 de speed. Eu acho que a speed eu não vou upar tanto porque eu não estou precisando. Então acho que eu vou upar um pouco mais de vida e peso. Botar uns 400 de vida, uns 400 de peso. Mais ou menos isso daí. Eu vou colocar o boneco de teste aqui, porque no futuro eu vou colocar uma tina de alimentação aqui. Eu tô começando a ter mais dinos e eu não tenho como alimentá-los todos eles manualmente, porque eu fico dropando o loot no chão. O boneco de teste foi equipado, vamos agora colocar aqui alguns portões de maneira rápida para começar a proteger. As criaturas que estão invadindo aqui, principalmente é escorpião. E aqui na frente da base tem spawn de Purlover também, tá? Começou a spawnar Purlover aqui. Pronto, portões colocados com sucesso. O portão tem uma aparência diferente, porque a fundação de Adobe ela tem uma aparência diferente. Pelo visto, o portão não tem, ó. A fundação de Adobe, você pode ir na opção lá na fundação de Adobe e mudar a estética dela, mas aqui, pelo visto, o portão não dá. Inclusive, faltou um portão ali, pelo visto. O que nós vamos fazer? Eu vou testar aqui rapidamente para vocês verem como é que está o Tlacoléu e logo em seguida eu vou tentar abater o Golem com ele. Eu tenho que fazer uma Cryopod, eu já aprendi a Cryopod, vai faltar um portão realmente. E eu já tenho 250 chaves, então eu consigo fazer um Cryopod. O dano do Tlacoléu não está baixo, mas como eu disse, o sangramento ajuda muito a matar as criaturas. Então não tem como calcular o sangramento aqui, o dano juntamente com o sangramento. Enfim, o que nós vamos fazer? Vamos partir aqui para pegar algum airdrop, porque dá para craftar a Cryopod no airdrop ou no obelisco. Mas pelo que eu pude perceber, nós não temos nenhum airdrop por aqui, então vai ter que ser no obelisco mesmo. É um pouco mais longe. Finalmente chegamos aqui no obelisco verde, que é o mais próximo da nossa base que nós temos aqui. Eu só espero que não tenha nenhum Caprosus por aqui, porque normalmente tem, tá? Eu vou craftar apenas uma Cryopod e não mais de uma, porque tem a possibilidade de eu morrer, tá? Olha só, 100 chaves para craftar uma Cryopod, vai sobrar 150 ainda. Eu vou deixar essas chaves aí acumulando para me fazer depois a geladeira de Cryopod, que custa 1000 chaves, se eu não me engano é isso. Aqui tem uns spawners, como vocês podem ver, precisa de garra de Wyvern e também os artefatos. E o que nós vamos fazer? A Cryopod foi feita, vamos voltar para a base para testar como funciona a Cryopod, para vocês verem como é, e começar a testar o Tlacoléu. O principal parceiro do Tlacoléu hoje será o Daedon, tá? Então vou ter que procurar um Daedon nível aí mediano, nível 50, 70 por aí, é bom já. Afinal de contas, ele vai ficar sempre na Cryopod. O pessoal comentou que tem ovelha no obelisco, mas eu nunca vi. Eu já vim aqui algumas vezes, inclusive, e eu nunca vi, tá? Talvez ela spawne e morra rapidamente. Finalmente estamos na base, vocês vão ver agora como funciona aqui a Cryopod. A Cryopod, ela não armazena os recursos que estão no inventário da criatura, tá? É basicamente uma maneira de você guardar a criatura. A Cryopod, como vocês podem ver, dura 30 dias. E na geladeira o tempo reseta, mas eu não tenho a geladeira ainda, como vocês sabem. Eu vou colocar aqui ó, um item no inventário da Argentavis.
e colocar ela na criopod para vocês verem como funciona. Demora mais ou menos uns 3 segundinhos, 5 segundinhos para ele entrar na criopod e o loot fica no chão, como vocês podem ver. Então o loot não fica na criatura, para quem tinha dúvida, e é assim que funciona. O time, como vocês podem ver, são 30 dias da vida real, então dá tempo suficiente, eu espero, para conseguir fazer uma geladeira de implante. E quando você coloca a criopod na geladeira de implante, automaticamente o tempo é resetado. Então, até lá, eu acho que tá tranquilo. Olha, o Thylacoleo dá mais ou menos 200 de dano, só que com sangramento eu acho que ele vai dar uns 300, talvez 350 com sangramento. O Golem, como eu disse pra vocês, ainda está aqui. Ele tem 26 mil de vida e eu não sei se o Golem tem dano reduzido. Se ele recebe dano reduzido. Caso o Thylacoleo esteja perto de morrer, eu vou fugir, obviamente, como eu disse pra vocês. É extremamente fácil de fugir de um Golem. Ah tá, tem mais um. Até estranho, porque passou uns espinhos ali. Depois que o bicho já tinha morrido. Só pra caso algum Microraptor apareça. O Golem é qual pedra aqui? É essa pedra aqui que é o Golem? Eu acho que é, hein? Que essa pedra não tava aqui não. É ela mesmo. Vamos lá. Estou bem curioso pra mim ver. O Thylacoleo não tem uma cela boa ainda e eu ainda pretendo upar o Thylacoleo até 7k de vida, tá? É um pouco exagerado, mas eu acho que é um pouco mais de segurança. Um 6k, 7k de vida eu acho que é o suficiente. O melee já ultrapassou 500, que eu queria upar, então isso é interessante, vou ter que upar um pouco mais também. E o resto não precisa não, nem peso nem estamina. Cara, ele tá dando dano bem pouco, mas eu acho que meu dano também que eu estou causando nele é bem pouco. Como eu disse, eu não sei se o Golem tem dano, se ele recebe dano reduzido. Infelizmente eu não consigo ver a barrinha de vida do Golem, né? Porque não aparece, seria um pouco mais tranquilo se desse pra ver. O Thylacoleo também não é brincadeira não, tá? Ele morde muito rápido, o delay de mordida é muito pouco. Quando chegar na vida na metade eu vou fugir. Eu acho que não vai pra matar não, hein? Tem que upar um pouco mais aí de dano. Dano e vida. O que causa mais dano aqui do Golem é a pedrada. Eu vou fugir aqui, peraí. Vou dar uma olhadinha com a luneta pra mim ver qual a vida dele. Oxe, a luneta... A luneta foi dropada ou se quebrou? Vocês viram? Desde quando a luneta quebra? Ah, vou tentar matar sem luneta mesmo. Oxe, morreu de sangramento. Olha só, acho que eu não ganhei XP. Caramba. O Golem não pode ser coletado pelo Thylacoleo, porque ele não dropa itens como couro, quitina, queratina, esse tipo de coisa. Pra você coletar o Golem, tem que ser com a picareta, tá? Porque o Golem, ele dropa todos os materiais aí, todos entre aspas. Se eu não me engano, ele dropa quase todos os materiais que são minerais. Olha só, pedra, petróleo, cristal, se eu não me engano ele dropa, olha só, obsidiana, metal, sulfur, se eu não me engano, olha só, sulfur. E é isso, né? Tá faltando aqui só o sal, que ele não dropa sal. E é isso. Vou farmar aqui o Golem pra mim ver qual vai ser o loot que ele vai dropar completo. Olha só, Golem farmado com sucesso. E o loot completo que ele dropou, ó, foi isso daqui, ó. Agora só é voltar pra base e começar a fazer gasolina agora, porque eu estava em falta de petróleo. Já estou fazendo aqui petróleo, como vocês podem ver. Só é colocar aqui palha ou madeira para ser o combustível, até mesmo Spark Powder serve como combustível, e colocar aqui couro e petróleo. Demora alguns segundos e aqui nós vamos fazer a gasolina, que é de 5 em 5 gasolinas que nós conseguimos fazer. Agora sim nós podemos fazer um gerador no futuro, ou começar a utilizar o Fabricator. Eu preciso utilizar o Fabricator para fazer eletrônico, porque eu preciso fazer bomba de óleo, eu preciso fazer turbina eólica, eu preciso fazer muita coisa. Mesmo que eu tenha uma boa quantidade de metal, isso aí ainda é pouco, para me reparar, fazer celas e fazer muitos equipamentos aqui tecnológicos. Inclusive eu não aprendi o eletrônico ainda, vamos ver em qual nível é aqui. Eu fiz muito polímero offline, porque eu estou pegando muita quitina, muita queratina, utilizando Thylacoleo, e a pedra é fácil de coletar com o tatu. Se eu não me engano, é nível 50? Não, acho que é um pouco mais. Olha só, itens de estufa que eu não aprendi ainda. Pra mim conseguir aí fazer. Aqui, ó, nível 48 na verdade.
Eu preciso do eletrônico porque o eletrônico vai ser feito aí, vai ser utilizado para fazer a bomba de petróleo, né? A bomba de coleta de óleo, para fazer também a turbina eólica. Se eu não me engano, eu peguei uma turbina eólica, inclusive, no airdrop, já craftada. Ou foi a BP? Eu não me lembro. E bom, vamos agora em busca do Daedon. O Daedon é uma criatura extremamente fácil de encontrar. Como vocês sabem, desde os primeiros episódios, aqui na frente da base tem muito Daedon. Isso não vai ser problema. O que eu vou encontrar aqui, tentar, é um Daedon nível 50, 70, mais que isso não precisa, tá? O Daedon é carnívoro, inclusive vocês acabaram de ver aqui um Parácer, né? Para formar carne com o Tilacoléu, você quer um Daedon ali. Para formar carne com o Tilacoléu é extremamente fácil, então eu vou vir matar esse Parácer aqui depois para alimentar o Daedon. O Daedon é carnívoro, ele gosta de carne aí. Eu não encontrei nenhuma ovelha até agora, então vai ter que ser uma carne Prime normal mesmo, que não é de ovelha, né? Sempre tem muito Daedon por aqui, tá? Inclusive, ainda está um pouco complicado as criaturas que estão demorando de spawnar. Olha só, nossa, que lindo, é esse aqui mesmo. Não importa o nível, é esse aqui mesmo. Peraí, tá de sacanagem. É 145 45. Eu não consegui ver direito aqui não, calma aí. É 145 isso daqui? O Golem nem me surpreende mais, tá? Já acostumei até um pouco com o Golem saindo do chão. Já sei que o Golem não consegue me matar porque eu tomei uma pedrada com a Argentavis um tempo atrás. Eu acho que esse bichinho é que nem o 145, mas acho que eu tô vendo errado ainda, tá? Eu nunca encontrei nenhuma criatura nível tão alto assim no Scourged, apesar, né, que o nível máximo é 150. Vamos levar esse Daedon até aquela armadilha para nós vermos se realmente eu vi o nível certo. Pronto, Daedon preso com sucesso, vamos ver o nível dele. Acho que é nível 45, não é possível que é nível 145 não. Meu Deus. Nível 145. Eu me dei muito mal. Domesticar esse bicho sem Kibble, cara, vai ser complicado. Mas já que eu peguei ele, não vou soltar, não. Bicho lindíssimo, lindíssimo. Vamos ver o que é que nós temos aqui na base. Se eu consigo derrubar ele, né? Porque eu acho que ele vai custar muito caro para derrubar. Eu até fiz aqui um pouco mais de dardo, enquanto eu fazia gasolina. Olha só. Mas eu não sei se vai dar para derrubar esse bicho na nível 145. O Daedon sempre tem muita vida. Muita vida não, muito topor e muita vida também. O Daedon é uma criatura que, mesmo nível alto, é um pouco tranquilo de domesticar. Por quê? Como vocês sabem, o Daedon tem aquele buff que é o buff de recuperação de vida. Aquele buff gasta muita comida. Então, provavelmente, assim que eu derrubar ele, ele já vai estar com fome. Aí basta jogar carne, basta jogar Prime, que ele vai domesticar rapidamente. Mesmo que abaixe a efetividade da doma, né? Que vai abaixar certamente a efetividade, caso ele coma muito. É tranquilo para domesticar. Vamos ver aqui. 7k. Acho que vai gastar uns 25 dados, 26. Oxe, tá no neutro? Mais ou menos isso daí, tá? Antes de derrubar ele, o que eu vou fazer? Tá noite, eu vou acabar dormindo ali pra amanhecer. E vou pegar o Tilacoléu e começar a farmar Prime. Como eu disse, assim que eu derrubar ele, provavelmente ele vai estar com fome. Olha só, ele utilizando já o buff dele aí, de recuperação de vida. Então ele vai estar com fome, certamente. Finalmente chegamos aqui, ó. Demorou um tempinho, mas eu consegui farmar aqui umas 37, se eu não me engano, Primes, tá? Até coloquei sal aqui no meu inventário e também no inventário do Tilacoléu. Vamos derrubar aqui ele rapidamente, tentar dar o máximo de headshot possível. E aqui nós temos uma boa quantidade de Prime. Matei um Parácia, algumas Titanoboas. E o que acontece? Eu vou ter que fazer esse processo algumas vezes, porque o Daedon é nível alto e a Prime, mesmo que seja eficiente, não vai subir tanta porcentagem assim, eu acho. Mas enfim, vamos derrubar ele aqui rapidamente. Pronto, finalmente caiu. Engraçado que ele estava fugindo antes, mas depois ele parou de fugir. As criaturas estão bem estranhas aqui no Scourged, algumas não fogem, enfim. Vamos ver aqui se ele está com fome ou não, provavelmente deve estar, tá? Ele tem muito topor, então acho que eu não vou precisar usar tanto narcótico assim, nessa gracinha. Olha só, ele está com fome, não é tanta fome como eu esperava, mas está. Ele acho que ele usou o buff só uma vez, uma ou duas vezes, aí realmente não tem como estar com tanta fome assim. Eu vou tentar filtrar aqui, né? Acho que eu nunca usei o filtro aqui até hoje pra vocês verem, ó. Você é filtrar aqui, ó. Vamos ver como é que tá escrito aqui. Se tá carne nobre. Não tá escrito Prime não, é carne nobre. Vamos pesquisar aqui, ó. Só é filtrar e arrastar tudo pro seu inventário. Eu já tenho sal no meu inventário, tá? Então tá tranquilo.
Vamos ver quantos por cento vai subir aqui a carne nobre, né? Zero vírgula sete por cento. Foi isso mesmo que eu vi? 0,7%. Cara, eu acho que eu me dei mal, hein? Vão ser mais ou menos umas 130 primes para domesticar esse bicho. Ainda bem que o Tilacoléu facilita muito o farm. Eu vou aproveitar e testar hoje se esse bicho vai sumir ou não, porque eu vou me afastar muito dele para mim ver se vai sumir ou não. Essa prime que eu trouxe aqui, ó, não vai dar para fazer praticamente nada. Inclusive, eu não entendi até agora por que aqui o meu binóculo sumiu da mão aquela hora. Do nada ele sumiu. Ele vai comer rapidinho, mas eu vou procurar um pouco mais de Prime, porque assim não dá não, tá? Já estou voltando aqui pela terceira vez. Já fui 3 vezes farmar Prime. Fácil, já coloquei mais de 110 Primes aqui, mas nós temos um problema. A Prime, ele não consegue se alimentar de todas elas. Mesmo que ele come rapidamente, ele não está conseguindo comer todas elas, porque está apodrecendo antes. Eu peguei aqui mais algumas, eu acho que agora dá para domesticar, mas certamente vai estragar algumas novamente. E finalmente foi domesticado. Essa domesticação deu muito trabalho, porque eu deixei o celular ligado aqui e simplesmente após a tela do celular apagar, o jogo voltou no tempo e eu tive que derrubar ele de novo e domesticar. Basicamente eu tive que fazer 2 domesticações aqui nesse bicho, tá? Olha só, ele perdeu obviamente um pouquinho de efetividade e eu tive que pegar Prime 5 vezes para esse bicho comer. Eu peguei fácil umas 170 Primes, tá? Vamos ver qual é a célula dele aqui, que eu não aprendi ainda, certamente. É Daedon ou Daeldon? Eu sempre me confundo. Não é Daedon, é Daeldon. Exatamente, nível 59. E como eu disse, o Daedon aqui será a dupla do Tilacoléu, tá? Eu vou levar ele sempre na Pokébola. E quando o Tilacoléu estiver com pouca vida, eu jogo ele no chão e recupero a vida do Tilacoléu. Basicamente, eu estou levando um hospital ambulante na Pokébola. É por esse motivo que eu fiz apenas uma Pokébola, tá? Porque caso eu morra, eu tenho mais um pouco de chá para fazer outra. Mas eu não posso perder o Tilacoléu e muito menos o Daedon. Mas provavelmente vai acontecer em algum momento. Eu espero que não, mas vai acontecer. Eu até guardei um pouco mais de quitina na base para eu conseguir fazer mais abastecimento, mas tem que farrar um pouco mais de pedra porque já está sem. Vamos aqui rapidamente fazer a cela e também fazer a tina de alimentação, porque o Daedon come muita carne para recuperar a sua alimentação. Quando ele utiliza o buff dele, ele por natureza já gasta muito alimento. Inclusive, no Daedon eu só vou upar comida, eu não vou upar vida, não vou upar nada fora isso, inclusive a vida dele é muito boa porque ele é nível alto. Para fazer a cela é bem básico, metal, fibra e couro, basicão. Metal não é problema, o couro eu tenho aqui sobrando na base, só eu colocar aqui na bancada novamente. E nós temos aqui uma pequena quantidade de pedras para fazer mais abastecimento, tá? Eu vou ter que fazer no futuro algumas estruturas de cristal aí, né? De estufa, na verdade. Então vou ter que ter muito abastecimento e também algumas coisas eletrônicas aí relacionadas à energia, né? Inclusive, o meu Moratopus não passa aqui, tá? Não passa no portão. Eu tenho que colocar ele na Criopod e jogar ele lá dentro. Infelizmente ele não passa. Vamos equipar aqui a cela e fazer um breve teste para vocês verem como é. Inclusive, eu acho que está num gráfico baixo, vou ter que aumentar o gráfico para vocês verem melhor como é que ele é esteticamente, apesar que a diferença não é tanta, tá? Vocês podem ver, ele tem aqui ó, a autocura, que ele fica curando os seus dinos sem você estar montado. A autocura, quando a comida dele zera, automaticamente ela é desativa. Dá até para vocês verem que tem um nomezinho amarelo em cima do nome do Tilacoléu. Esse nomezinho aí de cura automática desativo, inclusive eu recomendo que vocês deixem a cura automática desativa. É melhor você montar no Daedon e utilizar a cura. Como vocês podem ver aqui, ó, no botão de ataque, tem o símbolozinho, a setinha para cima, que é para curar. O dano dele é baixo, obviamente, Tilacoléu é uma criatura de suporte, e ele também serve para farmar aí frutas. Apesar que ele é uma criatura carnívora, ele também serve para farmar frutas, tá? Olha só como ele recupera. Rapidinho ele recupera a vida da criatura. É pra vocês verem o buffzinho de cura na célula do Tilacoléu, ó. Tá vendo o buffzinho de cura? Automaticamente, quando a criatura fica com a vida cheia, o buff sai, tá? O buff também tem a duração aí um pouco grande. Então, até a criatura ser curada, o buff se mantém ativo. A área de atuação do buff
Como vocês podem ver aí, não é uma área pequena, é muito grande. Mas o real problema é a alimentação do Daidon. O Daidon consegue farmar, como eu disse pra vocês, frutas, ele não farma fibra, tá? Ele não farma fibra, mas o que ele gosta de comer realmente é carne. Eu vou upar só comida, como eu disse pra vocês, eu não vou upar nada fora isso, tá? Inclusive, vamos ver como é que é a Tina aqui. Não é Tina, é coxo ou é alimentadora? Coxo de alimentação. Já já eu faço um e coloco na base, tá? Olha só. Olha o que temos aqui, ó. Vocês podem não conhecer o que é isso, mas eu conheço muito bem o que é isso aqui, ó. Já fui atacado umas 3 vezes. Isso aqui é uma Purlover, tá? E eu acabei descobrindo que aqui, nesse pequeno córrego, córrego não, nesse vale aqui perto da base, tem spawn de Purlover. Alguns spawn de Purlover, na verdade. O Daedon, o que eu acho mais engraçado nele é como ele anda. Ele sempre anda como se estivesse desfilando aqui. Para utilizar o Daedon para locomoção, não é bom. É por isso que eu vou utilizar ele sempre na Pokébola. Lembrando que as criaturas na Pokébola, elas não recuperam o seu status de fome. Então eu tenho que deixar ele fora da Pokébola, na base, comendo na tina, e depois eu vou lá e coloco ele na Criopod quando eu for utilizar, tá? Nada demais, vou pegar só essa BP aqui porque eu acho que eu não tenho essa BP. Tá vendo que eu posso fazer a Criopod também no airdrop? Posso fazer a Criopod no airdrop, posso fazer também a geladeira aqui de implantes no airdrop. Como vocês podem ver, custa 1000 chavos aqui, a Criofrio. A Criofrio, eu só vou utilizar ela provavelmente quando eu tiver uma base um pouco maior. Atualmente eu estou adquirindo mais algumas criaturas e a minha base está ficando pequena, mas ainda não é o momento de mudança, tá? Vai demorar um pouco, na verdade. Vamos procurar aqui uma criatura para me testar o dano para vocês. O Daedon causa dano em área, tá? Ele causa dano em área. E como vocês podem ver, às vezes eu ativo aqui o buff sem querer no lado esquerdo. Tá vendo aí? Tô ativando o buff sem querer do lado esquerdo aqui da tela. Então tem que tomar cuidado quando for se locomover utilizando o Daedon. Olha só, o dano em área. O dano dele não é alto, como vocês viram no boneco de teste. Mas sim, ele causa dano em área. Uma criatura simplesmente excelente, mas que não é utilizado para combate. Tem uma vida alta, tem uma estamina alta, mas o que eu realmente vou upar é apenas comida. O Daedon, ele em hipótese alguma vai entrar em combates apenas quando realmente não tiver jeito, tá? Quando ele for atacado, por exemplo, quando estiver curando, aí não tem jeito. Mas fora isso, ele vai ficar sempre na Criopod e vai sempre andar comigo quando eu for utilizar o Tilacoléu. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.